Juros compostos. Você muito provavelmente já escutou falar sobre eles ou até mesmo já sabe o que eles são. Mas nesse vídeo aqui eu quero te falar como você pode usar eles a seu favor para ganhar dinheiro nos seus investimentos e no final vou te dar uma dica bônus para você entender exatamente como potencializar o efeito dos juros compostos, mesmo que você esteja, por exemplo, investindo em ações e fundos imobiliários. Como que você vai aumentar ainda mais esse efeito. Curtiu? Vem comigo! Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e para a gente começar vamos explicar o que são juros compostos caso você ainda não saiba, né? E primeiro, o que são juros? Juros é o custo do dinheiro no tempo. No momento que você pega o dinheiro emprestado, por exemplo, no banco, você vai usar esse dinheiro ao longo de um determinado tempo e você precisa pagar juros para o banco em troca de ter usado esse dinheiro. É a mesma coisa que você pensar um aluguel do dinheiro, digamos assim. Você tem um imóvel, você empresta esse imóvel para alguém durante algum determinado prazo e essa pessoa vai te pagar o aluguel pelaquele imóvel. O aluguel de usar o dinheiro é os juros. E aí você pode contratar alguma modalidade de juros simples, juros compostos, que basicamente é a forma como esse juros vai ser incorporado ao montante total, ao valor total. E aí quando a gente tem juros simples, o que vai acontecer é que a gente sempre vai ter juros sobre aquele montante inicial. Então os juros ao longo do tempo vão ser sempre a mesma parcela de juros. Então se a gente pegou R$1.000 emprestados, por exemplo, a juros simples durante 5 anos, o que vai acontecer? A gente vai ter primeiro, no primeiro ano, por exemplo, um juros de 10%. No caso dos juros simples, o que vai acontecer é que os juros eles sempre vão ser sobre aquele montante inicial. Então, se a gente tem um patrimônio, por exemplo, de R$1.000 e vai render juros simples de 10% ao ano, o que vai acontecer é que durante um prazo de 5 anos vai render 10% sobre os R$1.000 iniciais. Então, no primeiro ano rende 10% sobre 1.000, então vai ser R$100. No segundo ano, 10% sobre 1.000 também vai ser R$100. E aí por aí vai durante os 5 anos, sempre sobre o valor inicial. Quando a gente está falando de juros compostos, por outro lado, o que vai acontecer é que os nossos juros eles vão render sempre o montante mais os juros acumulados até o período anterior. Então no primeiro ano, nesse mesmo caso de 10%, a gente teria R$1.000 e o rendimento ao longo desse primeiro ano seria de R$100, 10% sobre 1.000. Só que a partir do segundo ano a situação muda, porque não vai ser mais 10% sobre R$1.000, vai ser 10% sobre 1.000 mais os 100 que a gente acumulou até então. Então vai ser 10% sobre R$1.100, que vão ser R$110. A partir do próximo ano, o que vai acontecer? Vai ser 10% sobre o montante anterior. Agora então você vai ter R$1.210. A partir do próximo ano vão ser 10% sobre R$1.210, que vão ser R$121, e agora você vai ter R$1.331. Se eu não errei os cálculos, é exatamente isso que vai acontecer. Mas a ideia é essa, sempre vai aumentando os seus rendimentos a cada ano. No primeiro ano você vai ter um rendimento de R$100, no próximo vai ser de 110, no próximo vai ser de 121, no próximo por aí vai. Entenderam a ideia? E isso é muito fácil da gente entender quando a gente está falando de renda fixa. É muito mais fácil a gente identificar esses aumentos de juros compostos, porque o nosso patrimônio está praticamente crescendo em linha reta quando a gente está investindo na renda fixa. Só que quando a gente está falando de renda variável, de ações, fundos imobiliários, será que juros compostos também funcionam? Será que eles também estão agindo ali sobre o nosso patrimônio? E sim, é possível você se beneficiar dos juros compostos na renda variável e ainda conseguir potencializar os resultados desses juros compostos com a técnica que eu vou te falar no final desse vídeo. Mas a questão é a seguinte: mesmo que na renda variável a gente tenha aqueles gráficos oscilando para cima e para baixo o tempo inteiro, diferente do que acontece na renda fixa, ainda assim existe o efeito dos juros compostos ali. É um pouco mais difícil de enxergar de fato, mas se a gente pega o histórico de retorno de uma carteira, por exemplo, ao longo dos últimos vários anos, a gente consegue calcular qual foi a média de retorno que essa carteira trouxe durante todo esse período. E aí, com essa média de retorno, a gente também consegue fazer todas as nossas projeções financeiras e, de fato, na hora que a gente pega o gráfico ao longo do tempo, considerando o retorno médio que essa carteira trouxe, se a gente projetar isso para o futuro, a gente ainda assim vai ver um crescimento exponencial daquela curva do nosso patrimônio. E agora eu quero te mostrar alguns gráficos para você ver que incrível que é o que acontece na Bolsa de Valores. Quando a gente pega um gráfico diário ou semanal ao longo dos anos, passa a impressão de que a Bolsa realmente é muito arriscada,
arriscada, tem aquele sobe e desce todos os dias, a cotação fica ali para cima e para baixo e de fato também parece que é um pouco mais difícil a gente enxergar o efeito dos juros compostos ali. Só que na hora que a gente vai alongando o prazo da nossa análise, a resposta fica muito mais fácil de ser identificada. E a conclusão que eu quero chegar nesses gráficos que eu vou te mostrar é que o investidor ele não deve ficar preocupado com a cotação das ações todos os dias, todas as semanas. Esse não deve ser o seu foco. Você deve focar em horizontes mais longos, de 10, 20, 30 anos. Porque na hora que a gente reduz o nosso tempo de observar o mercado no dia a dia ali, o preço das ações o tempo inteiro, que a gente não precisa fazer isso, na hora que a gente reduz esse prazo, a quantidade de vezes que a gente olha de fato o home broker para ver as cotações, a gente vai ter um sentimento de volatilidade muito menor do que a gente teria se a gente tivesse todos os dias. Sem contar que nesse prazo de investimentos de 10, 20, 30 anos, é de fato muito menos arriscado você investir na bolsa de valores, porque historicamente a bolsa apresenta uma tendência de alta. Então, se você é um investidor de longo prazo, se você tem uma carteira diversificada e você sabe como escolher boas empresas, não vai existir tanto risco para você no longo prazo. E calma, que isso não é só um discursinho bonitinho que todo mundo fala por aí. Presta atenção nesses gráficos. Primeiro, olha o gráfico do Ibovespa semanal desde 2000. Dá para ver que sobe e desce o tempo todo e as chances de você perder dinheiro no curto prazo são realmente altas. Se você olhar para a cotação todas as semanas, é exatamente essa sensação que você vai ter. Só que agora, olha esse outro gráfico de quem olha as cotações só uma vez por ano. A situação muda completamente. A impressão que passa é que, de fato, há muito menos oscilação e de que há muito menos risco, não é mesmo? E esse ponto que eu quero trazer aqui, ele fica muito mais nítido para quem olha a cotação apenas a cada 5 anos. O gráfico fica cada vez mais perto, de fato, de uma linha reta para cima. E para quem comprou lá em 1996 e segurou até 2020, esse retorno médio teria sido de 12,11% ao ano, o que é um baita retorno também, né? Beleza, então, vamos pegar esse retorno de 12,11% ao ano, fazer um cálculo de juros compostos para ver o que acontece com o patrimônio de quem faz um investimento inicial de R$10.000 e depois vai investindo R$500 todos os meses durante um longo período de tempo. O resultado é esse aí que vocês estão vendo. Atingiu o primeiro milhão em 25 anos ou então 6 milhões em 40 anos. Isso te daria uma renda passiva mensal líquida de imposto de renda de R$5.000, no caso do primeiro milhão, ou até mesmo de R$30.000 todos os meses líquidos de imposto de renda, no caso do patrimônio de 6 milhões. Eu acho que essa renda tá legal já, né? E agora eu quero trazer a dica bônus, especialmente para quem chegou até esse momento do vídeo, só para quem chegou até o final, mas antes eu quero saber se você chegou até o final, deixa aqui nos comentários para me falar quem chegou até o final, eu gosto muito de saber isso, comenta aqui juros compostos. Esse vai ser o nosso código secreto para eu saber que você chegou até aqui, beleza? E a dica é a seguinte, a melhor forma de você potencializar os juros compostos no seu patrimônio ao longo do tempo é você reinvestindo todos os dividendos, todos os proventos que você recebe dos seus investimentos. Nossa, mas que clichê! É clichê porque é verdade, mas ninguém te explica isso com base em dados, com base em gráficos, para você entender de fato a diferença que isso faz no longo prazo. Olha esse gráfico do fundo imobiliário KNRI11 desde 2010. Se você tivesse reinvestido os dividendos desde 2010, hoje o seu patrimônio seria o dobro do que o patrimônio que você teria caso você não tivesse reinvestido. Com as ações da Ambev acontece a mesma coisa. Se você reinvestisse os dividendos desde 1988, o seu patrimônio seria 3,24 vezes maior do que se não tivesse reinvestido. E olhando para o passado, de fato, é muito fácil falar e se isso, e se aquilo. Só que o fato é, a gente pode pegar o que a gente aprendeu com o passado para projetar isso para o futuro também, para a gente executar no futuro também. Então, de nada adianta a gente simplesmente viver com o passado e não fazer nada para mudar no futuro. Então, se a gente pega dados históricos e vê que isso de fato aconteceu, que você reinvestiu os seus dividendos, isso vai aumentar em muito o seu patrimônio lá na frente, por que não começar a fazer isso a partir de agora para acumular um patrimônio cada vez maior lá no futuro? Por exemplo, uma pessoa que começou a investir com 20 anos e vai acumular um patrimônio de 5 milhões ao longo de toda a sua vida. Se ela reinvestisse esses dividendos, como foi o caso da Ambev, que vai ter um patrimônio 3 vezes maior, ao invés de ter esse patrimônio de 5 milhões, ela teria um patrimônio de 15 milhões. Então a diferença de patrimônio e de renda passiva mensal que ela teria também é absurdamente maior. Então pega o passado, aprenda e use isso a seu favor no futuro. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. 2 vezes por semana a gente posta vídeos aqui para você aprender como investir e como enriquecer no longo prazo. Beleza? Um grande beijo, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.